Olá, gente linda e maravilhosa, sejam bem-vindos. Eu acho, se eu não me engano, que hoje é a live 21, a 21ª live, já me perdi um pouco aqui nas contas. Ontem não consegui fazer, contei nos stories que tinha uma festa para ir, tanto que eu fiz escova no cabelo, vocês vão me ver hoje com essa escova. Se amanhã eu gravar outra live, vai estar de novo com escova, se Deus quiser. Vantagem de ter o cabelo seco é que a gente alisa, bota óleo e ele nem fica com aparência de sujo. Então, vou aproveitar o visual um pouco mais decente para gravar aqui, que a gente está no finalzinho do livro de estudo, de leitura do O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Confesso, né, que cansa ler tantas páginas corrido aqui na live, mas todas as vezes que a gente começa um projeto, a gente tem que finalizar para o nosso corpo, para o nosso subconsciente entender que a gente tem coragem, que a gente tem determinação, que a gente tem propósito. Senão a gente começa algo aqui hoje, para, amanhã começa de novo e para, então a gente é ótimo em começar e péssimo em finalizar. Então vou até o final com a leitura, hoje a gente já vai para o capítulo 19, página 274. Vamos ver o que ele vai falar. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Então, quem não sente medo? Todo mundo sente medo em algum momento. Eu sempre falo que o medo serve, inclusive, para nos proteger de perigos, porque se não fosse o medo, a gente não ia cuidar para atravessar a rua. A gente tem medo de que algo aconteça com a gente. Então, uma certa pitada de medo ajuda a gente a aterrar, a gente centrar antes de fazer algo. Mas muito medo prejudica, porque paralisa, porque impede que a gente faça, dependendo do nível desse medo, coisas simples, tá? Então vamos ver o que o doutor aqui falou sobre o assunto. E quando surgir alguma contribuição, eu interrompo a leitura e comento aqui com vocês. Então vamos lá. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira. Durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer este medo. Estou vencendo neste instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Desta maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão, é controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos, separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos. O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Sabe o sofrer por antecipação, quando a gente às vezes fica fantasiando? Eu já disse, todas as vezes que é algo muito intenso, um sentimento muito intenso, nosso corpo libera, nossas glândulas liberam substâncias que aceleram a pressão, que causam mal-estar, que podem, inclusive, dependendo do grau, fazer com que a gente precise de auxílio médico, tá? Uma criança pequena... Ih, o cachorro do vizinho agora, mas... Vamos lá, segue. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama, que irá pegá-la durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade.
Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria dos nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras e sombras nenhuma realidade tem. Faça as coisas que teme. Vamos ver esse conselho. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomada de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você não está... Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci o medo. Hoje a live está falando de medo. Venci o medo. Opa, me perdi ali já olhando. Venci o medo seguindo um conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a palestras e falei. Aos poucos, tornei-me menos medroso até que finalmente me senti à vontade, o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer, e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente, que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Uma vez eu ouvi um professor falando assim, quando for fazer algo e sentir medo, comemore. O medo só vem quando a gente está prestes a fazer algo de importante para a nossa vida. Ninguém sente medo na rotina, ninguém sente medo fazendo mais do mesmo. Faz muitas vezes no automático, faz muitas vezes ali nem tá vendo o que tá fazendo. Agora, quando o medo surge, é sinal de que a gente está crescendo, que tem algo nos desafiando, que tem algo ali nos cutucando para que a gente vá para a vida, para que a gente faça aquilo que a gente veio fazer. Então, o medo, se a gente olhar pela perspectiva de que ele é um novo, de que ele traz novas oportunidades, novas perspectivas, aquele monstro do medo diminui. É igual o escritor falou, ele tinha medo de falar em público. Ele venceu o medo como? Se expondo àquilo. Ele foi para a palestra, foi com medo mesmo, falou até que aquilo se tornou algo da rotina dele, algo que ele gostava de fazer. E se o medo tivesse impedido ele de ir, ele disse que ele não teria escrito livro, não teria ajudado milhares de pessoas nas palestras, como a gente viu o livro, todos os exemplos de gente que superou várias áreas da vida, saúde, relacionamento, dinheiro, ouvindo as palestras dele. Então, que a gente aprenda a olhar para o medo, comemorá-lo, que bom que o medo chegou, está me avisando que eu estou indo para o próximo nível, e aprender a lidar com aquilo para que a gente não deixe o medo nos paralisar. Lembra como eu comecei falando na live? Uma pitada de medo é bom para nos manter vivos, senão a gente atravessa a rua doido. Mas medo demais nos paralisa, impede que a gente suba o nível, que a gente vá para o próximo degrau. Vamos lá. Superando o medo da palestra. Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janet, uma jovem cantora de ópera cuja carreira fora interrompida por um caso terrível de medo da plateia. Ao ser convidada para um teste de voz, com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem que poderia ser a sua última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte como nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Como maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar corpo e mente. Com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava o subconsciente, repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetiu essas palavras de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana, sentia-se equilibrada e confiante. Ao chegar na hora,
fez um teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-lo até o fim com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Medo do fracasso. A gente, quando se depara com medo, a gente está naquela nossa zona de conforto. E quando a gente vem o medo, a gente pensou em fazer algo novo, pensou em tomar uma decisão, pensou em modificar algo na nossa vida, o medo vem. Por quê? Porque a gente tem medo de fracassar. Porque pelo menos o nosso agora é previsível, a gente sabe como é que tá. E o medo de dar um passo diferente do que tá acostumado e ser... Opa, até eu me assustei com a cachorra aqui. E ser algo, como diz ali, nem li o capítulo ainda, vou ler agora. Medo do fracasso. E se a gente fracassar? Às vezes não é nem o medo do resultado final, o medo às vezes do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar do meu fracasso, porque eu posso até lidar bem com aquilo, entender, pelo menos eu tentei, né? E as críticas dos outros. Quando a gente resolve bem essa questão de o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, quando eu entendo que é comigo a situação, tipo, o que eu vou achar de não ter tentado? O que eu, daqui a alguns anos, vou olhar para trás e vou me arrepender de ter deixado o medo me paralisar? É essas perguntas que a gente tem que fazer. O que eu vou achar? O que eu acho? Tá? Então vamos lá, vamos ler. Chega de conversar. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Nossa, eu não consigo nem me concentrar aqui com o barulho da cachorrada. Não sei se aí dá para ouvir. Mas é que esse horário... Eu moro aqui numa área mais rural e vem um dos moradores ali, final do dia, daí a cachorrada inteira fica muito doida ver ele chegar. Mas estão todos bem. Vou lá ler de novo aqui o fracasso do medo. Medo do fracasso. Ó Deus. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sem a matéria de cor e salteado, e lembro-me de todas as respostas depois. Mas quando eu estou na sala olhando para a prova, dá um branco em mim. Ai, gente, quem nunca passou por isso, né? Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia a que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo do fracasso cria a experiência de fracasso, por amnésia temporária. É como aquilo que a gente já comentei em outras leituras aqui. Aquilo que a gente alimenta a nossa mente, por isso que ele aconselhou durante a leitura de que antes de dormir a gente repita palavras neutras. Em vez de falar eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou tal coisa, para a mente consciente não ficar debatendo, dizendo mentira, tu tá com uma doença tal que tu sabe, mentira, tu nem tá do jeito que tu quer ir. A gente simplesmente falar essas palavras: saúde, riqueza, amor, sucesso, felicidade, alegria, e dormir. Tipo, fazer uma poupança de coisas boas no nosso subconsciente. Acordar de manhã, tô vivo, gratidão pela vida, sucesso, felicidade, alegria. Encher o nosso campo de palavras boas novamente. Por quê? Para que a nossa mente subconsciente entenda que tá tudo bem, tá tudo calmo, que tá tudo dentro do esperado, para que o universo, como um eco, escute aquilo que a gente está pensando e emanando e envie mais daquilo. O que ela falou? Sucesso. Sucesso, sucesso. O que ela falou? Saúde. Ela quer saúde, saúde. Vai mais saúde para ela. Se eu falar, eu preciso de dinheiro para pagar meu boleto, o universo vai ouvir o quê? Boleto. Vai mandar mais boleto, mais conta. A gente vai se enfiar em conta assim que nem consegue pagar. Eu sempre penso, o eco do universo. Então, cuida daquilo que está falando. Igual os estudantes foram para a prova. Vai dar ruim, vou errar, não vou lembrar. Fracasso, o que o universo enviou mais? Fracasso, esqueceu na hora. Deixou o medo tomar conta, deixou o medo dominar. Vamos lá. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato.
Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Estes pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi isso exatamente o que ele fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada de amnésia por sugestão. Lendo aqui, eu lembrei das várias dicas que o autor deu durante o livro. Por exemplo, ela estava estudando ali, vamos dizer que é para um concurso, a prova dela. Eu nem lembro se era de faculdade, que era, mas vamos dizer que é para um concurso. Então, além de estudar, além de confiar que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo, ela poderia já se imaginar exercendo o cargo. Então, ela vai fazer uma prova para um concurso, ela já está marcada a prova, ela já fez a parte dela estudando, ela está mentalizando que vai dar tudo certo, só que ela já deve imaginar ela exercendo o cargo. Ela indo, como é que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ler minha lista no aprovados? Para quem eu vou contar primeiro? Então se visualiza ligando, mandando mensagem para a pessoa, passei, eu vou ser chamada. Visualiza contando para alguém, já vive aquela cena todos os dias. Não é pensei hoje e esqueci, não, todos os dias. Quando eu for chamada no concurso, eu vou fazer tal coisa, a primeira coisa que eu vou fazer. Então, se visualize todos os dias fazendo aquela coisa. Eu vou ligar para minha mãe, sei lá, eu vou sair para comemorar, eu vou já agendar que eu vou me mudar lá para a cidade que eu for chamada no concurso. Então, visualize. Vai fazer o concurso? Já se visualize, além de se visualizar bem na prova, visualize a primeira coisa que você vai fazer quando você for chamado. Me avisaram hoje, vi hoje no edital lá que eu fui chamada, qual a primeira coisa que eu faria. Então, eu vou me visualizar todos os dias da minha vida fazendo aquilo. Acordei de manhã antes de pular da cama e pensar em BO para resolver, fecha o olhinho ali de novo e diz, quando eu for chamada, sente aquilo dentro de si, aquele alívio, fui chamada, ainda bem, vou ir para tal lugar, tudo como eu planejei, tudo como eu gostaria. Vai dormir de noite, visualiza a mesma coisa. Como é que foi, tudo certo, falei com tal pessoa. Vamos lá. O que mais aqui? Tá. Medo de água, tá? Então agora vamos ver a próxima aqui, medo de água. Quando eu tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar. Bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava, saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente. O resultado foi que durante anos tive medo de água. Certo dia, contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. Vá para uma piscina, disse ele. Olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico constituído de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela não tem vontade. Você, porém, tem. Ele diz que a água não tem vontade nem consciência. Você, porém, tem ambos. E paro aqui para discordar do doutor. Eu entendo que a água ali é um elemento, né? Somos feitos de água. E por mais que a água não tenha ali, digamos assim, uma alma ali, um ser que dá para matar, mas a água é como se essa energia da água, ela não é só uma energia para nos servir, para nos manter vivos, que a gente sem água a gente não dura porque uma semana. A água também tem, digamos assim, uma vida própria. Também tem uma sabedoria própria. Eu não olho mais para a água só como um objeto ali, não. A água veio para me servir, não. Ele está falando ali, né? Tem os motivos nos estudos ali, que, igual ele falou, a água não tinha intenção de matar ele na piscina. A água não queria fazer isso. A água está lá, ela existe. Ela é aquele composto ali, ela é aquele elemento ali, mas ela não tinha intenção de olhar para, hoje eu vou afogar esse. Não. Ela está ali, está, digamos assim, num modo neutro.
Agora, a intenção de quem, do que vai acontecer ali, seria de quem? Dele, né? Ele que estava ali acreditando, imagina o desespero, né? De estar ali, ainda mais uma criança naquela idade, não tem como a gente ter essa noção disso, né? De que é a gente que está criando aquela situação. Então, discordo ali que a água, como, pelo que eu li, ele entendi meio que ele falou que a água é meio como um objeto ali, tá? Acredito sim nessa egrégora, digamos assim, nessa essência que tem por toda a força desse elemento, tá? Inclinei a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo aonde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, continuou ele, diga em voz alta e forte: vou dominar você, com os poderes da mente vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água. Tome lições de natação, use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandava, logo que assumi uma nova atitude mental. O poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Permitiu-me superar o medo e, desta forma, venci a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água o domine. Lembre-se, você é o senhor da água. Eu não esqueci de pegar água aqui, já tô sentindo a garganta. Falando em água ainda, daí dá mais vontade ainda de tomar um gole de água. Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Hoje a live é sobre medo. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Isso, ele vai ensinar agora. Então, quem assistir a live aí depois, ou quem está assistindo agora, quiser fazer, vamos lá. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em um estado de profundo relaxamento, sem ninguém ao teu redor incomodando. Em seguida, imagine-se nadando. Então, antes de ir para a água mesmo, lá vencer o medo da água, se imagine nadando. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria dela e o movimento dos braços e das pernas. Ai, desculpa, tô com coceira na garganta. Tudo isso é atividade da mente. Real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. É aquilo. Tudo que existe começou com o quê? Com uma ideia. Um livro aqui impresso surgiu por quê? Porque um dia alguém captou do mundo das ideias, do campo das ideias, e se a gente fizer algo que possa deixar registrado o que a gente fala? Então, um livro surgiu de uma ideia. Se eu pegar aqui, sei lá, almofada aqui. E se alguém um dia, para fazer a almofada, pensou nela? E se a gente fizer algo mais macio, que dê para botar a cabeça, dê para se escorar, dê para enfeitar? Primeiro pensaram e depois fizeram o quê? Criaram, manifestaram no mundo material a ideia da almofada. E isso eu posso falar para tudo, para cada coisa aqui, objeto que eu tenho ao redor, aqui, cadeira. Primeiro foi um pensamento e depois foi materializado. Assim como para os objetos, assim é para as situações da nossa vida. Primeiro a gente pensa naquilo, a gente sente aquilo e a partir desse sentimento é onde a gente vai fazer as ligações para o universo. É a mesma história da pedrinha, aquela que eu mostrei em todas as lives da pedrinha. Eu não tô com ela aqui agora, porque eu vim aqui fora, que tá meu filho lá dentro com o amiguinho dele. Eu não quero mandar eles ficar falando mais baixo. Deixa a criança ser criança. E eu que vim pra cá, então. É a mesma história da pedrinha que eu mostrava. Eu quero aquela pedra bonita. Eu só tenho que pensar, sentir e soltar pro universo. Eu pensei no que eu quero, senti o que eu quero e eu larguei. Pode ser que a pedra venha parar nas minhas mãos. Eu comprando ela com meu dinheiro, eu posso ganhar ela de alguém, de um presente, eu posso achar uma pedra na rua, eu posso
que mais? Ser sorteada numa rifa e ganhar pedra. Então, a forma com que algo vai vir para nossa vida, o meio, não diz respeito a nós. O que diz respeito a nós é pensar e sentir aquilo que a gente já quer. Quer fazer uma viagem? Se imagina no lugar. Se imagina a primeira coisa que você vai fazer no lugar. Você já cria, como ele fala ali, o quadro mental para que aquilo seja materializado. Quer perder o medo de água? Já se imagina nadando e vencendo, superando o medo. O próximo passo é ser um dia realmente entrar na água. Então vamos continuar aqui. Que parte eu parei? Ah, tá. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute do ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que à medida que continuar a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente, com facilidade e conforto. Olha aqui, ele abençoou o elevador. Eu tenho uma tia do meu marido que tem medo de andar de elevador. Vou aprender aqui hoje, amanhã eu vou ver ela, amanhã eu vou comentar isso. Vamos lá. Jonathan é executivo em uma grande empresa. Durante muitos anos teve pavor de andar de elevador. Para não enfrentar isso, subia todas as manhãs 7 andares até a sala onde trabalhava. Quando precisava conversar com funcionários de outras empresas, cujas salas ficavam em andares mais altos, ou em um restaurante... desculpa, li errado aqui. E quando precisava conversar com empresários cujas salas ficarem em andares mais altos, sempre arranjava uma desculpa para recebê-los em sua sala, agora sim, ou em um restaurante. Então, para não ter que subir escada o dia inteiro, ele enrolava que não podia, fazia alguém ir na sala dele ou combinava que no restaurante conversar. Tinha que telefonar antes para verificar-se de que seu quarto... desculpa, já pulei uma parte também. Viagens de negócios eram uma tortura para ele, porque ele tinha que telefonar antes para verificar de que seu quarto ficaria em um andar baixo e que poderia usar a escada. O medo era produto da mente subconsciente, talvez reflexo de alguma experiência que esquecera por completo. Aprendendo como a coisa funcionava, resolveu mudá-la. Começou a abençoar o elevador todas as noites e várias vezes durante o dia. Em um estado de espírito calmo, confiante, repetia para si mesmo: o elevador do nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ela veio da mente universal. É um benefício, uma bênção para todos os nossos empregados. Proporciona um serviço maravilhoso. Funciona dentro da ordem divina. Uso-o em estado de paz e alegria. Permaneço em silêncio agora, enquanto as correntes de vida, amor e compreensão fluem por meio de meus moldes de pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador. Deixo e entro em minha sala. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com eles e todos são cordiais, alegres e despreocupados. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Eu sou grato. Ele repetia isso todos os dias, tá? Abençoando o elevador. Mesma coisa para avião. Tem gente que às vezes não faz uma viagem mais longa porque tem medo de andar de avião. Então abençoa o avião. Agradeço a mente que pensou no avião, a mente que criou o avião, que possibilita que pessoas sejam transportadas, pessoas visitem seus familiares, pessoas conheçam lugares maravilhosos pelo mundo. Abençoo essa máquina que ajuda a transportar cargas, ajuda a transportar, às vezes, órgãos. Consegue ali, helicóptero, avião, tão rápido transportar algo em urgência. Então, quando a gente muda o foco e olha por uma outra perspectiva, aquilo fica mais leve pra gente. Se visualiza entrando no avião, o voo sendo perfeito, as aeromoças ali, os comissários simpáticos, uma boa comidinha, vizinhos de poltrona ali,
felizes. Imagine-se chegando no destino em segurança, em paz. Quando na mente já for visualizado tudo isso, o dia da tão sonhada viagem se tornará possível. Por quê? Porque tu já trabalhou aquilo na tua mente. Medo normal e medo anormal. O recém-nascido só tem 2 medos básicos: o de cair e o de sons altos e repentinos. Estes medos são perfeitamente normais. Servem como um tipo de sistema de alarme que nos é dado pela natureza como meio de autoconservação. O medo normal é bom. Ouvimos um carro vindo pela estrada em nossa direção, damos um passo para trás e sobrevivemos. O medo momentâneo de ser atropelado é superado pelo de recuar. Todos os demais tipos de medo são anormais, causados por certas experiências ou a nós transferidos pelos pais, parentes, mestres e outros que nos influenciaram quando éramos crianças. Então ele usou o mesmo exemplo que sem ler aqui eu já tinha falado. Uma pitada de medo é bom, nos mantém vivo. A gente atravessa a rua bem doido. Assim a gente atravessa cuidando, tipo, opa, eu vi barulho, deu buzina, deixa eu olhar para os 2 lados. Medo nessa pitada manteve a nossa espécie viva até hoje. Se não tivesse medo, imagina os homens das cavernas lá atrás. Se não existisse medo, iam sair sozinhos por aí. Saíam o quê? Com lança, porque pode vir um leão. Saíam com tocha, porque vou afugentar esses bichos. Se não existisse um pouco de medo, a gente não estava aqui. A gente não tinha a espécie chegado até onde chegou. Só que aquele medo exagerado de que ultrapassa essa questão da sobrevivência ali, é um medo que paralisa, que nos mantém na mesma rotina que a gente está. Não nos permite evoluir, não nos permite dar um passo além daquilo que a gente está acostumado. Medo anormal. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler tudo hoje, senão eu vou deixar o restinho para amanhã. Eu acho que eu vou ler só esse do medo anormal e vou deixar o restinho para amanhã, tá? Então vamos lá, medo anormal. O medo anormal instala-se quando deixamos que nossa imaginação se descontrole. Conheci uma mulher que foi convidada a voar à volta. Nossa, que chique. Conheci uma mulher que foi convidada a voar à volta do mundo. E começou logo a recortar em jornais todas as notícias de desastres de aviação. Ai, que horror. Chegou até a adquirir uma fita de vídeo do The World's Worst Airplane Crash. Nossa, os piores desastres aéreos do mundo. Chegava a imaginar o avião caindo no oceano e ela se afogando. Isso é medo anormal. Caso tenha persistido, é muito grande a probabilidade de que tivesse atraído para si o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o de um empresário de Nova York, muito bem sucedido e próspero. Criou um filme mental no qual a empresa era obrigada a pedir falência e ele perdia tudo. Quanto mais passava o filme na tela da mente, mais mergulhava em depressão profunda. Mas recusou-se a acabar com as imagens mórbidas. Continuava a dizer à esposa: essa situação não pode durar, essa boa fase vai acabar logo. Não adianta, vamos quebrar. A esposa me contou depois que ele de fato faliu. Todas as coisas que imaginou e temeu aconteceram. Embora as coisas que temia não existissem, ele as transformou em realidade com medo constante, acreditando no desastre financeiro e esperando. Ou, como disse Jó, aquilo que eu temia desabou sobre mim. O mundo está cheio de gente que teme que algo terrível aconteça aos filhos ou que sejam vítimas de alguma catástrofe pavorosa. Se leem uma notícia sobre uma epidemia de doença rara, apavoram-se, pensando que vão contraí-la. Alguns até imaginam que já a pegaram. Tudo isso é medo anormal. Então eu lamento que eu vou encerrar a live bem na parte de que a maneira de superar o medo anormal. É bom que daí eu prendo atenção, tá? A maneira, amanhã eu vou ler, parei na página, deixa eu ver aqui hoje. Tchararara, deixa eu ver a página, só um segundo. Página 283. Amanhã eu continuo na 283. Ai, quase eu leio meu livro aqui. E para encerrar, que eu sempre gosto de fazer uma meditaçãozinha, peço que vocês fechem os olhos, respirem fundo e permitam que o subconsciente traga para vocês a palavra medo. E perguntem a si mesmos: do que eu tenho medo? Perceba
qual é a primeira coisa que aparece? Pode ser medo de alguma situação, pode ser medo de algum bicho, pode ser medo de algum objeto. Não importa qual imagem, qual memória tenha surgido do seu medo. Olhe para ela e diga para ela: eu não tenho mais medo de você. Hoje eu me permito me mover com coragem. Eu não tenho mais medo de você. Hoje eu me permito me mover com coragem. Eu não tenho mais medo de você. Hoje eu me permito me mover com coragem. E visualize que aquela cena, aquele objeto, aquela situação que lhe deixa com medo vai se dissolvendo, vai se dissipando no universo. Afinal, talvez aquela situação, aquele objeto tenha vindo somente despertar para algo, alertar para algo. E após ser visto e assimilado, ele já cumpriu o seu papel. Então libere este medo, permita que ele seja dissolvido. E visualize uma luz, a luz que para você represente a coragem. Pode ser a luz azul do Arcanjo Miguel, que abre caminhos com a sua lança, com a sua espada. Pode ser a luz verde da cura, que abençoa, que retifica cada ser. Pode ser a luz branca, trazendo força, trazendo coragem. Visualize essa luz da cor que você sentir que precisa, preenchendo o seu corpo e lhe trazendo toda a coragem necessária para que você possa lidar com os seus medos de frente. Sentindo essa luz toda preenchendo o seu ser, peço que você respire fundo e traga toda essa força, toda essa luz junto com você. Hoje eu me despeço por aqui, agradeço a todos que entraram, agradeço a todos que olharem esta gravação. Desejo que vocês tenham uma vida linda, superando os medos e seguindo em frente, indo cada vez mais longe, vivendo cada vez mais experiências maravilhosas. Fiquem bem, fiquem com Deus, Deus abençoe e amanhã eu venho terminar este capítulo.